Querido irmão, querida irmã, neste domingo 27 de outubro celebramos o 30º domingo do tempo comum. Que nossa fé, esperança e caridade aumentem neste domingo do Senhor. No Evangelho de hoje, escrito por São Marcos, acompanhamos a cura do cego Bartimeu. Mesmo sendo repreendido por aqueles à sua volta, Bartimeu não deixou de clamar por Jesus. A fé daquele cego foi o que o curou, o que permitiu que ele alcançasse a redenção que apenas o Cristo pode nos conceder. Se você procura aumentar a sua fé, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode enviar a esperança do Senhor a um irmão desamparado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, eu acredito que a gente já descobriu que quando no Evangelho a Sagrada Escritura conta para a gente sobre algum encontro de Jesus com um doente, com um pecador, com uma pessoa perdida no caminho da vida, a gente precisa sempre tentar se ver um pouquinho no lugar dessa pessoa que é encontrada por Jesus. É como se a gente pudesse, em cada uma dessas pessoas, ver um pouquinho da gente e descobrir que o que Jesus fez por elas, Ele hoje ainda pode fazer por nós. O Evangelho de hoje conta para a gente sobre um encontro de Jesus com um homem enfermo, por fora e por dentro. E se a gente começar a prestar atenção no estado da vida desse homem e no que Jesus fez por ele, de repente a gente pode descobrir que tem muito da gente nesse Bartimeu de quem o Evangelho de hoje fala. Tem muita coisa no coração dele, na vida dele, que é parecida com o que há no coração da gente e na vida da gente. E como Jesus passou por ele e fez toda a diferença, quem sabe hoje Jesus que está passando aqui, também não pode fazer toda a diferença para a gente. São Marcos diz que um dia Jesus estava indo embora de uma cidade chamada Jericó, já estava indo, cercado dos seus discípulos e de uma multidão que ia com ele. E quando Jesus já estava quase fora da cidade,
Jesus passou por um caminho, por uma rua, onde vivia um homem chamado Bartimeu. São Marcos então escreve para a gente como era a vida de Bartimeu, e ele resume tudo em 2 ou 3 coisas. Primeiro, Bartimeu era cego, mendigo e vivia sentado na beira do caminho. Bartimeu não enxergava, e porque ele não enxergava, naquele tempo ele não podia trabalhar, então ele dependia que as pessoas dessem uma esmola para ele, para que ele pudesse sobreviver. E para receber essas esmolas, ele ficava sentado à beira de um caminho. Ontem eu perguntei para as crianças, para que serve um caminho? E elas responderam com muita sabedoria, para caminhar. Pois é, só que Bartimeu não caminhava, Bartimeu vivia sentado à beira do caminho. Irmãos, pode ser que, se a gente parar prestando um pouquinho atenção, pode ser que a gente descubra que esse retrato do Bartimeu poderia ser também um retrato da vida da gente, em muitos momentos que a gente já passou. Quando Jesus talvez tenha passado pela estrada da nossa vida, talvez ele tenha encontrado a gente assim, cego, mendigando, sentado à beira do caminho. Cego porque a gente não encontrava uma direção para onde ir. Cego porque, de repente, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente planejou, se apagou diante dos olhos da gente. Mendigando. Veja, Bartimeu não podia trabalhar, portanto ele não podia prover as suas próprias necessidades. Então ele imaginava, ele esperava que alguém fizesse isso por ele, mas o que ele recebia normalmente eram esmolas, restos. Quem sabe um dia, se a gente parar e olhar para trás, a gente descobre, não é que a gente viveu algo parecido com isso? Sabem, existem coisas que a gente tem que prover para a gente, e se a gente não prover, a gente mendiga de outros. Existem cuidados que a gente tem que ter com a gente, e se a gente não se dá esses cuidados, ou porque a gente se acha incapaz, ou porque a gente está machucado demais pela vida, a gente imagina que outras pessoas tenham que dar isso para a gente, e a gente fica mendigando algo. Às vezes a gente imagina que os outros têm que aceitar a gente, quando na verdade a gente mesmo não está em paz com a gente. Às vezes a gente imagina que as outras pessoas têm que nos motivar e dizer que a gente é capaz, quando na verdade a gente diz o contrário para a gente mesmo. Então um monte de coisas que a gente precisava se dar, a gente não se dá e imagina que outros vão nos dar. Às vezes a gente não gosta da gente mesmo e imagina que alguém vai nos dar isso, e então a gente entra em histórias que se tornam um problemão. Quem sabe, se você der uma olhadinha para trás, você vai lembrar de algum momento, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não estava cuidando de mim, eu não estava me dando aquilo que eu precisava me dar, e achava que alguém tinha que fazer isso por mim, mas ninguém dava conta, porque há coisas que a gente tem que prover para a gente. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, porque não tinha como ir adiante, ele não sabia onde aquele caminho ia levá-lo, então ele decidiu sentar e esperar, ou quem sabe entregar os pontos. Tantas vezes a gente talvez já tenha dito, minha vida está estagnada, minha vida está parada, e nem sempre tem a ver com o fora, porque às vezes do lado de fora a gente continua correndo do jeito que correu sempre, mas aqui dentro, se a gente não se sente encorajado a prosseguir, se a gente não sabe sequer o que está buscando, para que lado a gente vai? E aí a gente entrega os pontos e, como diz o filósofo de Xerém,
deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Sabe, irmãos, esse retrato do Bartimeu não deve ser muito diferente do retrato da gente, quando um dia Jesus passou na nossa vida. E quem sabe para alguns de nós, talvez seja o nosso retrato atual, que a gente não coloca no Instagram porque não é bonito, mas que é o momento que a gente está vivendo, cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Mas um dia passou alguém diferente na rua onde ficava o nosso amigo Bartimeu. Esse mesmo Jesus que a cada domingo passa no meio da gente. Ele prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, cada domingo, cumprindo a promessa dele, ele passa aqui, Adriano 158. E ele passa aqui junto da gente. Como passou na vida daquele homem, e o que Jesus fez por ele, Jesus pode fazer pela gente. A Bíblia diz que quando Bartimeu soube que era Jesus de Nazaré que estava passando por lá, Bartimeu começou a chamar por ele para ver se conseguia um pouco da sua atenção. Veja, Bartimeu era cego, mas não era nem surdo nem mudo. E ele deve ter ouvido naqueles dias um monte de gente passando ali e dizendo: pois é, Jesus de Nazaré está aí, Jesus de Nazaré. E ele pode ter perguntado: quem é esse? Olha, ele curou já muitos doentes, a gente viu, e ele fala umas coisas bonitas. E quando Jesus passou pela sua rua, pelo seu caminho onde ele estava sentado, Bartimeu pensou: agora é a minha vez, e começou a chamar por ele: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Só que Jesus estava cercado dos discípulos, os guarda-costas, da multidão. Bartimeu, até essa hora, está sentado no caminho. Ele chama, ele grita, e ele percebe que a multidão está se afastando, então ele grita mais alto. E tem até gente que diz: você está incomodando, para de gritar, para de fazer barulho. Mas ele continua falando mais alto, porque sabem, irmãos, Bartimeu não precisava só ver, Bartimeu também precisava ser visto, e ele precisava muito disso. Por isso mesmo, todo mundo dizendo: para, ele continua gritando para chamar a atenção de Jesus: pelo menos você tem que me ver. Eu acho que Bartimeu não era muito diferente de tanta gente que mora na rua e que é invisível para a gente, né? A gente às vezes passa tão apressado que nem nota, né? Ou então a gente passa tão sem graça de não ajudar, que a gente finge que está mexendo no celular, faz alguma coisa. Eu não estou vendo você. E não é só gente que mora na rua que sente isso às vezes, né? Há pessoas que ficam magoadas porque têm a impressão de que em casa ninguém olha para elas, ninguém vê que elas estão ali, fazem tudo, mas dizem que são invisíveis. Bartimeu se sentia desse jeito, e ele precisava ser visto por alguém, e ele sabia que Jesus poderia vê-lo de um jeito diferente, por isso ele chama, e é incômodo. Sabem, vou contar uma coisa para você, há pessoas que têm tanta necessidade de ser vistas, que se for preciso fazer algo ruim para serem vistas, elas vão fazer. Existem crianças que passam tão despercebidas para o pai e para a mãe, que fazem até o que não deviam, como que para dizer: eu estou aqui, olha para mim. É uma pena, mas há pessoas que também se tornam adultas ainda fazendo assim, nem que seja fazendo algo ruim, alguém tem que olhar para mim, e incomodam e atrapalham, mas no fundo é porque todo mundo precisa ser visto. Dói ser invisível. O pessoal manda Bartimeu parar, mas ele não para, até que Jesus escuta que tem alguém chamando por ele diferente, e aí a Bíblia diz: Jesus parou. Irmãos, a gente vive num tempo em que a gente está se fazendo tão mal um para o outro, porque a gente não para nunca, né? A gente está sempre, né?
Todo mundo, eu, você, né? É difícil parar para ouvir de verdade, mas Jesus para. Sabe, às vezes a gente, até para ouvir alguém, a gente não para de fazer o que estava fazendo. Não, pode falar que eu estou ouvindo. A gente nem olha para a pessoa, né? Jesus não é desse jeito. Jesus para quando ele escuta alguém chamando por ele. E Jesus então diz: eu estou ouvindo, chamem esse homem, chamem ele. E aí agora alguém vai lá no Bartimeu e diz: Bartimeu, coragem, levanta, Jesus está te chamando. E dessa vez Bartimeu escuta. Irmãos, dentro da gente e ao redor da gente, há muitas pessoas, quando a gente começa a chamar por Jesus, que dizem: não adianta mais não, desiste disso, você ainda vai rezar, você ainda acredita nisso? Bartimeu ouviu pessoas dizendo para ele: fica quieto, e ele não desistiu, só ouviu e deu ouvidos quando alguém falou: coragem, levanta, Jesus está te chamando. Nessa hora ele levantou. Na vida da gente há muitas pessoas, o mundo inteiro parece que diz: desiste, não adianta, você ainda acredita, fala sério. Não dê ouvidos, só dê ouvidos quando você escutar: coragem, vai em frente, levanta, Jesus está te chamando, conta com Ele, confia nele. O mundo inteiro pode estar dizendo: não adianta, desiste. O Espírito Santo sempre vai dizer para você: levanta, Jesus está te chamando, vai em frente. E Bartimeu levantou, e Bartimeu não era surdo, nem mudo, nem manco, porque ele, a Bíblia diz, deu um pulo, jogou fora o seu manto e foi até Jesus. Eu acho que não é difícil a gente imaginar também, como a gente vê em algumas pessoas que moram na rua. Às vezes a pessoa só tem uma coisa, que é um cobertor sujo, e ela se embola naquilo. Bartimeu tinha o dele, mas quando alguém disse: Jesus está te chamando, num pulo ele levantou e jogou fora aquele cobertor sujo, que talvez fosse a única coisa que ele tivesse. Ele estava embrulhado naquilo: me larga dele, eu vou lá, ele está me chamando. Bartimeu foi muito mais rápido do que às vezes a gente né? Jesus às vezes está chamando a gente, quer a gente mais perto dele, e a gente tem um monte de coisa embolando a gente, um monte de cobertor sujo, no qual a gente foi se abrigando, e a gente demora para se livrar desse negócio. A gente se embola numa história complicada, a gente se embola num jeito errado de conseguir dinheiro, a gente se embola, sei lá, em sentimentos cheios de engano, a gente se embola em mentiras, e está embolado naquilo, e Jesus está parado esperando pela gente: vem rapaz, e a gente não se solta daquele negócio. Bartimeu jogou fora o manto: vai para lá, eu quero ir com ele. E lá foi Bartimeu, sei lá como é que ele foi, né? Se alguém levou ele pela mão. Então ele chega perto de Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu faça com você? Alguém poderia dizer: mas que pergunta desnecessária, né? Porque o cara é cego, o que todo cego quer? Sim, mas você, quando tem alguma doença, chega perto de alguém e diz: eu quero ficar bom. É estranho isso também, né? Não imagine que as pessoas sabiam naquele tempo o que a gente sabe hoje sobre Jesus. Jesus pergunta: o que eu posso fazer por você? Essa pergunta tem muito a ver, sabe por quê, irmãos? Quando a gente recebe uma pessoa para conversar, padre tem que ouvir muita gente falando. Quando a gente recebe uma pessoa para conversar, às vezes a pessoa chega com tanta coisa, e a gente tem que dar tempo para ela começar a desenrolar aquele negócio todo. Mas chega um momento da conversa em que a conversa vai, a conversa volta, a conversa vai, a conversa volta, e às vezes as coisas começam a se repetir 2, 3, 4 vezes, e a gente percebe que, se continuar desse jeito, não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes, até para fazer a pessoa cair na real,
a gente tem que interromper e dizer: escuta, como é que eu posso ajudar você? Quando a gente faz isso, eu faço às vezes numa conversa que eu percebo que eu já não sei nem mais para onde está indo, e que não vai chegar em lugar nenhum. Quando a gente pergunta isso, a gente obriga a pessoa a pensar: opa, porque se ela queria só falar e não de fato tocar em algo para ser um recomeço, ela não vai ter resposta. Se ela imaginava que a pessoa que está ouvindo iria resolver os seus problemas, eu acho que dificilmente ela diria, quando a gente pergunta: como eu posso ajudar você? Dificilmente ela diria: quero que você resolva os meus problemas. Então ela própria vai perceber: cara, eu acho que eu estou querendo que outra pessoa faça o que eu tenho que fazer. Perguntar isso obriga a pessoa a chegar num pontinho da conversa em que a gente pode dar um passo juntos, contanto que a gente descubra de verdade se ela quer alguma mudança e em que direção ela quer a mudança. Pode ser que ela não queira mudança nenhuma. E se ela não quer mudança nenhuma, ok, então a conversa chegou ao fim. Vamos pedir que Deus abençoe você e acabou. Porque não há sentido mais na conversa. Ou então ela pode descobrir, no fundo, não, eu não quero mudar, eu não tenho coragem de mexer em nada disso, eu só queria reclamar. Tá bom, então que bom que você chegou a essa conclusão, comigo você já reclamou, agora procura outra pessoa para ser pelo menos história inédita, porque para mim já vai ser reprise, né? Porque, ok, a gente pode, né? Tem gente que é assim, né? Já viu aquele meme: eu não quero resolver, eu só quero reclamar? Pois é, mas então a conversa termina. Quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Como é que eu posso ajudar você? Jesus quer dar um passo para frente com ele, mas Jesus tem que descobrir se de verdade ele quer alguma mudança. Porque, irmãos, às vezes enxergar também é algo difícil, viu? Agora a gente já não está falando mais só de enxergar com o zóio, a gente está falando de enxergar com a cuca e com o coração. Às vezes a gente preferiria: não, me deixa cego mesmo, porque está de bom tamanho, né? Então pode ser que o nosso amigo Bartimeu tivesse dito: olha, Jesus, eu não quero enxergar não, só quero uma esmolinha mais gorda. Jesus, faz aí uma pirâmide aí com o pessoal aí que está te seguindo, que tem uma turma boa aqui, vamos fazer, vai arrecadar uma graninha legal para mim. Mas Bartimeu queria uma mudança. Jesus, eu quero ver. Significaria que a partir daquele dia, se isso acontecesse, ele ia parar de mendigar. Ele ia poder, mas ele também teria que começar a prover o que ele precisava. E aí, Bartimeu, vai ou não vai? Senhor, eu quero ver. Tem um detalhe nessa história que passou na tradução que a gente usa na missa. Essa expressão que o Bartimeu usa: Senhor, eu quero ver. Você sabe que o Novo Testamento não foi escrito em português originalmente, foi escrito em grego. Em grego, a expressão que o Bartimeu usa, se fosse traduzida ao pé da letra para o português, ela poderia ser traduzida de duas maneiras, e não só eu quero ver. Ela poderia ser traduzida assim: primeiro, eu quero ver de novo, o que significaria que Bartimeu não tinha nascido cego, ele tinha deixado de enxergar. Mas tem uma outra tradução possível: Senhor, eu quero ver longe. Seria como: Senhor, eu quero erguer os olhos, porque talvez a doença dele tenha feito ele não conseguir mais enxergar nada muito luminoso, sabe? Então talvez o Bartimeu tivesse se acostumado a andar sempre com os olhos baixos. Então, na verdade, o que ele pediu a Jesus foi: Senhor, eu quero ver de novo, ou então, outra tradução, eu quero ver longe, eu quero enxergar alto, eu quero levantar os olhos. Eu acho que mesmo quem não é cego da vista, poderia pedir isso a Jesus, né? Senhor, eu quero enxergar longe de novo,
Eu quero ver mais longe de novo. Senhor, eu fui abaixando meus olhos, hoje parece que eu só enxergo esse problema que está aqui. Hoje eu não consigo enxergar mais nada lá adiante, eu não vejo mais um caminho, eu só vejo isso que está aqui. Eu quero enxergar mais longe de novo. Acho que, quem sabe não é o caso da gente, né? Senhor, eu fui me encurvando, eu preciso voltar a levantar meus olhos. E Jesus diz para ele: Bartimeu, tua fé te curou, vai, você está bem. E nessa hora, a palavra de Jesus e a fé do Bartimeu, elas se encontram, e os olhos dele se acendem. Irmãos, para a gente enxergar, é preciso de uma condição: luz. Ninguém enxerga no escuro. E não me diga que você enxerga, né? Porque as minhas paroquianas, né, eu não durmo, eu não sei, eu enxergo no escuro, né? Calma, menos, né? Ninguém enxerga no escuro. Para enxergar, a gente precisa ter boa vista e luz. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando Ele brilha na vida de alguém, e quando você ainda tem fé, essas duas coisas podem se encontrar, e você pode voltar a enxergar longe de novo. Bartimeu, de repente, alguma coisa aconteceu, não sei como foi, os olhos dele voltaram a brilhar, e ele começou a enxergar. E aí tem um finalzinho dessa história, que talvez seja mais bonito do que só o fato de que Bartimeu começou a ver. É que Jesus disse para ele: Bartimeu, vai, tua fé te curou. Jesus deu luz àquele homem, e ainda colocou o crédito nele: tua fé te curou, vai lá, rapaz. Só que ao invés de Bartimeu ir embora, a Bíblia termina o trechinho de hoje dizendo que a partir daquele dia, ele seguia Jesus pelo caminho. Bartimeu não foi só curado dos olhos, Bartimeu foi curado daquela cegueira que não deixava ele encontrar uma direção, um motivo para a vida dele, e que fazia ele ficar sentado à beira do caminho, entregue aos problemas, apático, entregando os pontos. Ele agora tinha encontrado alguém que se tornou para ele um motivo para ele viver, um motivo para ele caminhar, um motivo para ele se cansar, para ele suar. Jesus se tornou o motivo dele, e ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Você sabe que Jesus também disse a seu próprio respeito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No fundo, seguir Jesus pelo caminho significa fazer de Jesus o seu caminho. Eu não sei qual vai ser o problema de amanhã, eu não sei qual vai ser o desafio de hoje à noite, eu não sei o que me espera daqui a alguns meses. O caminho não está pronto na minha cabeça. O caminho é Jesus, eu estou andando com Ele, e eu sei que se eu caminho por Ele, em cada etapa do caminho, Ele vai estar comigo, eu vou conhecê-lo mais, Ele vai me levar mais longe, na direção certa. Irmãos, quantas vezes a gente se sente, como a gente fala, perdido. Eu estou perdido. O primeiro passo para a gente se achar é um passo para dentro, é um passo no qual a gente se volta para Jesus e diz para Ele: Senhor, de hoje em diante eu quero que o Senhor seja o meu caminho. Eu não tenho controle sobre tudo, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu tinha as coisas organizadas na minha cabeça, parece que o trajeto que eu tinha feito não vai ser esse, mas o que me importa é que eu vá contigo, que o Senhor seja o meu caminho, a verdade e a vida para mim. E nessa hora a gente começa a se encontrar e achar a direção da nossa vida. Irmãos, esse Bartimeu, no fundo, é cada um de nós, cego, mendigo, sentado à beira do caminho.
talvez a maior cegueira de todas seja a nossa demora em reconhecer isso tudo. Não, eu enxergo muito bem. Tá bom. Não, eu mendigo, nada, que conversa, eu tô no controle, eu tenho tudo em segurança. Tá bom. A vida que não combina as coisas com a gente antes, se encarrega de mostrar que não é bem desse jeito. Cego, mendigo e sentado à beira do caminho. Quem sabe a gente não chegou aqui hoje desse jeito, só que hoje Jesus passa pelo caminho da gente. O mesmo Jesus está passando hoje no seu caminho, pois então você pode voltar para casa hoje sem estar sentado, sem estar prostrado, entregue aos problemas. Você pode hoje ter coragem, se levantar. Jesus está chamando você, dê um passo com Ele, e você vai estar dando o melhor passo da sua vida, porque vai ser o passo na direção certa. Você pode dar 1000 passos na direção errada, você pode correr na direção errada. Quanto mais você corre, mais perdido você fica. Basta que você dê um passo na direção certa. Se é o que você consegue fazer hoje, pois então esse passo já foi precioso. E o passo na direção certa é sempre o que leva a gente para mais perto de Jesus. Que hoje você não volte para casa cego, mendigo e sentado à beira do caminho. Que hoje você volte para casa vendo um pouco mais longe, acreditando que tem um caminho para você fazer ainda, você não pode entregar os pontos, não é hora para isso. Que você possa voltar para casa hoje, não mendigando de outros o que você precisa se dar. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele faz com a gente o que fez com o Bartimeu. Tua fé te salvou, você tem um tesouro aí dentro, use esse tesouro que você vai ver que maravilha você carrega dentro de você. Que a gente possa voltar para casa hoje disposto a se levantar da nossa prostração e dar pelo menos um passo. Se for com Jesus, esse passo é muito abençoado, ele vai nos levar um dia àquilo que Deus tem para a vida da gente e para o futuro da gente. Que hoje a gente possa receber o Senhor Jesus no nosso caminho e que Ele faça toda a diferença, como fez na vida daquele homem. Bartimeu hoje tem outro nome, mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e Ele sempre é capaz de abrir os olhos daqueles que buscam por Ele.